Que alegria te ver por aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live, Encontro de Reintegração. Cada encontro a gente vê um assunto que vai deixar a gente mais pacificada internamente. Então hoje o tema dessa live é sobre o posicionamento que pacifica. Como que eu falo a minha verdade sem me calar, sem explodir, sem causar danos, né? Sem causar danos a mim, sem causar danos ao outro. Como que eu me manifesto dessa maneira? Esses temas que eu escolho para vocês são temas que eu vejo que vão surgindo com mais de um cliente que eu atendo. Essa dificuldade de se posicionar é uma coisa que eu vejo muito entre clientes, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Que é quando vai se posicionar ou acaba falando de uma maneira que é cortante, que é muito reativa, que soa infantil, né? Ou acaba reagindo, vai se posicionar, acaba chorando, passando mal, ou não se posiciona de uma maneira muito branda, que não é visto, que não é ouvido, né? E que acaba não conseguindo comunicar aquilo que quer, né? Então, hoje eu vou trazer três chaves práticas, né? Para que você possa se posicionar de uma maneira pacífica, que você possa trazer a sua verdade de uma maneira que tenha força, de uma maneira que a pessoa te escute e que isso caminhe para um lugar de lucidez. Muitas vezes, quando a gente se posiciona, a gente pode caminhar para um lugar de um relacionamento com uma briga, com conflitos que vão numa espiral de conflito, né? Às vezes a pessoa está se posicionando e a outra pessoa se defende. Aí elas começam a se atacar, né? E acaba indo para um lugar que não é saudável. Deixa eu ver o que o pessoal está trazendo aqui, né? Sou muito reativa. Já fiz curso de inteligência emocional, comunicação não violenta, olha só. E assertiva, e mesmo assim sempre explodo. O que acontece, né? É muito interessante essa fala, né? Às vezes a gente já arranja meios hábeis, arranja técnicas para se comunicar melhor, né? E aí, mesmo assim, brota uma energia que toma conta. E a pessoa vai lá e explode. Olha aqui, até essa pessoa trouxe mais uma informação. Ó, já perdi emprego, amigas e relacionamentos por isso. Então é um preço muito caro que se paga quando a gente não sabe se posicionar. Às vezes fica até com dificuldade de se posicionar e quando se posiciona sai tudo de uma vez e pode sair de maneira mórbida, de maneira que as pessoas se afastam, que causa danos, né? Até sintomas físicos isso pode trazer também. Então, uma boa contribuição, né, pessoal trazendo. Você já teve dificuldade em se posicionar? Para você é difícil falar, é mais fácil se calar ou é mais fácil explodir, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, primeiro, que não é só uma questão consciente. Existe uma questão inconsciente. A gente tem uma bagagem como ser humano. E o ser humano, embora tenha uma mente extraordinária e capacidades de potência, a gente como ser humano, existe um campo de memórias de violência. Então, se você pertence ao grupo dos seres humanos, você pertence a um grupo que tem uma história de muita violência. A gente tem um campo de memórias de violência, de precisar partir para a guerra para sobreviver. Um campo de vítimas e agressores. A gente tem muitos campos de sabedoria acessíveis também, não é só isso. Então, a gente pode acessar campos de sabedoria. Mas, se a gente não tiver atenção, a gente pode cair em campos de vítimas e agressores, campos muito antigos. E quando a gente é tomado por esses campos muito antigos, vem uma raiva que ultrapassa o teu corpo. É assim, uma coisa que a pessoa é tomada, ela é sequestrada por aquela raiva. Por quê? Porque é uma raiva maior que ela. Por que é uma raiva maior que ela? Porque é uma raiva que
é ancestral. Por isso, muito cuidado. Olha que o pessoal trazendo aqui, ó. Meu pai também era assim. Pode ter alguma relação? Ele chegava a agredir pessoas. Sim. Então, a gente pode acessar campos ancestrais de raiva. Campos assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina que uma mulher está discutindo com o marido. Aí, eles têm questões a resolver entre eles. Questões até possíveis de serem resolvidas. Mas se essa mulher acessa um campo de dor do feminino que foi ferido em várias gerações, um campo de dor de mulheres que foram silenciadas, de mulheres que não puderam se expressar, pode ser que ela se expresse de maneira que ela queira representar toda a dor desse feminino. E se ela acessa esse feminino ferido, esse campo de feminino ferido, ela vai extravasar de uma maneira muito forte. Esse marido não vai ter chance com ela, né? Já aconteceu com você de você ser tomado por uma raiva muito profunda, né? Aí, deixa eu ver o que o pessoal está trazendo aqui, ó. Tem pessoas que são melindrosas. Você quer colocar as coisas de forma calma. E gira tudo se apegando em coisinhas que não era o âmago da questão. No fim, acaba te ferindo. E daí fica uma lacuna intransponível. Pois é. Então, mesmo com pessoas que são melindrosas, né? Isso depende da visão de cada um. Mas muitas vezes nosso posicionamento pode convidar a pessoa a se defender. Dependendo da maneira como a gente se posiciona, se tiver contaminado com um campo de dor, de vítimas e agressores, a pessoa vai acabar se defendendo, ela não vai escutar a gente, ela vai se conectar, ela vai se defender só. Então, qual que é a maneira de me posicionar de maneira mais efetiva? Para não cair nesses lugares de ser sequestrada por uma raiva e a pessoa que for ouvir vai se defender, não vai me escutar, a comunicação não vai ser inteligente, eu vou acabar perdendo relações, perdendo trabalhos, perdendo cliente. Como que eu faço, né? Então, assim, a primeira chave para você se posicionar de maneira pacífica é o que eu vou chamar aqui de pausa ativa. Então, você parar. Essa pausa ativa, ela não é passividade. Essa pausa ativa, ela é uma ação de poder. A pausa ativa é uma ação de poder. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a gente pertence a um gênero humano, a gente pertence, às vezes, ao gênero de ser mulher, ou o gênero de ser homem, ou o gênero de pertencer a uma família que passou por muitas coisas. Então, as primeiras reações que vêm, nos primeiros segundos, são reações, que eu vou dizer como kármicas, são reações vinculadas a memórias difíceis. Então, as nossas primeiras reações, elas são burras. Assim, as primeiras reações são as reações da criança ferida. São essas reações de um corpo de dor. Então, as primeiras reações que a gente tem diante de alguma situação que nos desagrada, que nos faz com que a gente se sinta rejeitada, que a gente se sinta excluída, as primeiras reações são da criança ferida, são de memórias ancestrais difíceis, são de um campo de violência. Então, as primeiras reações não são confiáveis. Você pode criar toda uma estratégia racional para dizer que a tua reação é confiável, que a tua reação é legítima. Ela não é. As primeiras reações, elas são burras. Na hora você não enxerga, você acha que essa reação ela é completamente justificável, ela é completamente legítima. As primeiras reações não são, tá? Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Então, assim, qual que é esse campo de memórias transgeracional de violência, de agressão? Como é que ele se configura? Né? Então, assim, é importante que você veja por dentro. Se você conseguir observar, você vai conseguir ficar livre. Mas me escuta com atenção. Me escuta para eu te mostrar como que acontece. Então, existe primeiro uma criação. Primeiro eu me vejo separado do outro. Eu tô aqui e a pessoa tá ali. Tá?
Esse é o primeiro passo da cegueira. E eu acho que... E aí, depois dessa criação, se formam dois personagens. Que tem um vilão e tem um mocinho. Tem uma vítima, tem um agressor. Ou tem um agressor e eu tô de salvadora. Então, primeiro eu me vejo separada da outra pessoa. Depois eu crio esses dois personagens de novelinha. Toda novelinha tem isso, né? Não tem uma pessoa que é agressora, uma que é vítima, uma pessoa que é agressora, outra que é salvadora, que vai salvar a vítima. Então, esse é o triângulo de Karpman, é o triângulo dramático. Então, para acontecer o drama, você quer criar um drama na sua vida? Então, primeiro você tem que criar esses personagens. Você tem que criar uma pessoa que vai ser agressora, uma pessoa que vai ser vítima e uma pessoa que vai ser salvadora. Então, geralmente, a gente se coloca ou no lugar de vítima ou no lugar de salvadora. Porque como salvadora, eu tenho uma urgência, eu tenho que me posicionar para salvar outra pessoa. Então, assim, esse é o lugar que vai... É assim que vai se formando esse triângulo dramático. E aí, depois que tem essa criação, que eu me enxergo ou como vítima ou como salvadora, existe uma cegueira. Que nessa cegueira, eu não vejo a pessoa de outra maneira. Eu vejo a pessoa como agressora e ponto. Eu não vejo a pessoa quando ela faz miojo, quando ela é delicada, quando ela é gentil. Eu não vejo aquela pessoa no que ela sofreu na infância dela. Eu não vejo aquela pessoa nas fidelidades que ela tem. Não vejo aquela pessoa naquilo que ela ama. Eu vejo essa pessoa como uma pessoa agressora. Como uma pessoa que está causando dano. Então existe uma cegueira. Quando eu crio esses personagens, eu fixo a pessoa naquela foto. É como se eu tivesse um vídeo. Imagina que você tá vendo meu vídeo aqui. Aí você para meu vídeo bem numa parte que eu tô com uma cara assim. Aí você me tira uma foto que eu tô com uma cara feia e você começa a me olhar comigo como se eu fosse essa cara feia. Então é como se a gente tirasse uma foto da pessoa e você começa a interagir com a pessoa na tua cabeça como se ela fosse aquilo. Como se ela fosse aquele recorte. E na verdade, gente, a pessoa que está na nossa frente, ou a gente mesmo, a gente é um grande mistério. A gente é um mistério vasto. A gente é um mistério amplo. Então, esses personagens, eles são ilusórios, tá? E aí, quando a gente está nesse papel de vítima, ou no papel de salvadora, é como se a gente fosse uma pessoa pura que nunca causou danos, né? A gente nunca errou. A gente não causa danos, a gente não é agressiva, a gente não cria problema. É o outro que cria, né? Então existe essa cegueira, tanto uma cegueira quanto a mim mesma, quanto uma cegueira quanto ao outro. Então criei esses personagens. E eu não vejo outra coisa. Tá fazendo sentido até aqui? Veja se já aconteceu com você. Aí o que acontece? Aí para eu reforçar a história, para eu conseguir deixar, para eu inflar a raiva, tá? Como é que eu faço para inflar a raiva? Eu tô falando do processo, como é que ele acontece, para não fazer, tá? Como é que eu faço para inflar a raiva, né? A gente faz de maneira inconsciente. Então, depois que eu fixei a pessoa nesse personagem de vilão ou de vilã, eu começo a construir essa história de que a pessoa é vilã. Então, eu começo a coletar na minha memória coisas ruins que essa pessoa fez e falou. É como se eu fosse dar um zoom. Então, por exemplo, imagina que você está aqui, você está olhando a pessoa, ela falou uma frase com 20 palavras. Aí você vai lá e dá um zoom em uma palavra que ela falou, que foi a palavra que te irritou. E aí você começou a repetir essa parte que ela te irritou na tua cabeça. Então, assim, ou ela fez alguma coisa que mexeu com as tuas emoções. Aí você começa a focar naquela coisa que ela fez. Então, essa pessoa ela fez 30 coisas no dia. Aí, de repente, você dá um zoom naquela uma única coisa que ela fez que te irritou. Então, para você inflar a raiva e perder o controle, então você dá um zoom em algum aspecto sensorial. Algo que você viu, algo que você ouviu, em algum cheiro, em algum tipo de toque que ela te deu, alguma coisa, e você transforma isso em algo grande. Entende? Então é como se fosse dar um zoom em um aspecto daquela pessoa.
em um aspecto de algo que ela fez. Que nem às vezes a pessoa fala assim, a minha mãe teve um dia que ela falou, e se eu pudesse eu não teria filho. Então assim, às vezes a criança lá, quando pequena, escutou a mãe falando, se eu pudesse eu não teria filho. E um dia que a mãe estava cansada e falou isso, aí aquela criança selecionou aquela frase e fica até a vida adulta repetindo aquela frase. Nossa, minha mãe não me queria, não sei o que, não sei o que. E dá um zoom naquilo, né? E aí cria um mundo. Aí é como se aquela frase dita, aquela frase que te emocionou, que te fez disparar, ela vira como se fosse uma terra. Aí você começa a construir mundos em cima dessa terra. Mundos de sofrimento, mundos de dor. Tá? Então, essa cegueira começa assim. E aí, depois que você começa a juntar referenciais desses vários zooms que você vai coletando e formando o teu Frankenstein ali, aí você cria aquela imagem de vilão e aí aquilo dá mais solidez. Aí você tem certeza que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que se posicionar e de maneira agressiva. Tá? E aí você perdeu a visão. E tem uma teimosia nisso, você tem certeza. Por mais que você lembre dessa live, vem uma certeza. Não, realmente, essa pessoa ela é ruim. Essa pessoa ela tá causando dano. Essa pessoa ela tem que apanhar. Assim, vem uma certeza. Vem uma teimosia. E aí você já está numa prisão psíquica. Por isso, a primeira chave. Lembra disso, gente. Lembra disso, pelo amor de Deus. Lembra disso. A primeira chave é a pausa ativa. Quando vem essa energia, esse fogo, quando vem esse ímpeto, esse senso de urgência, gente, aí é que pega. Quando vem essa ideia que o outro é vilão e que ele tá fazendo alguma coisa e tem que impedir, vem um senso de urgência. Esse senso de urgência, ele é ilusório. Não, a pessoa mandou uma mensagem, eu tenho que responder essa mensagem, eu vou responder. Não, isso é ilusório. Esse senso de urgência, ele não é real, ele é fake. Ele é fake. Esse senso de urgência, ele é fake. Você não precisa responder na hora. Não precisa. Não precisa. Então, tem essa pausa ativa. Essa pausa ativa. Então, essa pausa ativa, você pode, por exemplo, parece meio óbvio, né? Respirar, né? Porque quando a gente está criando esses mundos de dor, a gente para de respirar. Porque a gente gasta nossa energia para criar o mundo de dor, para criar o vilão na nossa cabeça, ou a vilã, e aí a gente para de respirar. Os canais de energia são trancados. Então eu respiro, eu volto ao fluxo da respiração. Gente, isso é sério, isso é sobre vida e morte. Porque quando a gente para de respirar, a gente se conecta com os mortos, com morbidades. Quem que é duro? É o morto. Então, quando a gente está construindo esses mundos dramáticos, a gente começa a parar de respirar, enrijecer, ficar com o maxilar duro, com o corpo duro, a gente se conecta com morbidades. Então, respirar, trazer uma respiração em fluxo, né, fazer uma pausa ativa para respirar, é voltar ao mundo dos vivos. É voltar à vida. É se conectar com a vida. É muito importante isso. Não é uma coisinha, um conselhinho bobo. Não, é uma coisa séria. É você escolhendo a vida. Momento a momento você pode escolher respirar em fluxo e ficar em contato com a vida. Todos os dias você pode escolher isso. Então a primeira chave é essa pausa ativa. Mas aí, qual que é a segunda chave agora? Então vamos supor que mesmo que você faça pausa ativa, a pessoa te convoque a responder alguma coisa. Que pareça urgente você se posicionar. Que você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Então se vem com muita força, a segunda chave é você usar uma estratégia de transição. O que é essa estratégia de transição? Então eu vou comunicar à pessoa, olha, esse assunto é importante.
eu quero conversar com você com mais calma sobre isso. Não hoje, em outro momento. Não responde na hora. Você pode usar uma frase de transição. Então, agora, nesse momento, eu não estou me sentindo muito bem. Eu gostaria de conversar com você depois sobre isso. Então, aí você toma um tempo. Vamos supor, se teu chefe te pediu alguma coisa, você pode falar, eu vou verificar o que você pediu. Eu já te respondo. Então, se você estiver nervoso, nervosa, não responda na hora. Ganha tempo, né? Assim, porque é importante também você fazer uma pausa ativa e você ter uma estratégia de transição, porque é legal que você tenha um ambiente seguro para falar o teu posicionamento, tá? É importante que você tenha um ambiente seguro. É um ambiente seguro tanto a nível de mente, a tua mente está pacificada, o teu corpo está pacificado, quanto a nível de lugar. Então, por exemplo, se você quer trazer uma informação importante, se você quer falar algo importante, é importante que você encontre um momento que você esteja se sentindo bem, segura, relaxada, e num espaço que seja propício para isso. Que a outra pessoa também esteja mais calma. Então, se eu vejo que a pessoa está alterada, eu não vou me posicionar, falar naquele momento. Se a pessoa se ela já está com medo, se ela já está se sentindo ameaçada, eu vou esperar que ela se acalme, que ela relaxe, daí eu falo o que é importante para mim. Isso é inteligência emocional, isso não é passividade. Tá? Então, a primeira chave que eu passei para vocês, né, para quem tem dificuldade de se posicionar, a primeira chave é uma pausa ativa. Você não precisa se posicionar no momento que você acha que você tem que se posicionar. Você não precisa se posicionar naquele momento que parece urgente. Se parece urgente se posicionar, não é essa hora. Não é essa hora. Estratégia de transição. Você comunicar a pessoa, essa é a segunda chave, né? Você comunicar a pessoa que você quer conversar com ela depois, né? Ou, uma outra estratégia de transição é você escrever. Você abre uma... Ou seja à mão, tem gente que prefere escrever à mão, ou no computador. Escreve tudo aquilo que você queria falar. Não manda para a pessoa, só registra. Registra para que você possa reler com calma. Não acontece assim, às vezes a gente escreve uma coisa e aí quando a gente vai revisar, a gente muda tudo que a gente escreveu. Porque na hora que a gente escreveu, a gente estava com um sentimento que contaminou aquilo. Então você pode escrever algo só para registrar esse posicionamento para ti mesma. É como um diário. Registra isso. Porque depois, com calma, você pode olhar para aquilo que você escreveu e pensar, nossa, o que é legítimo disso que eu escrevi? O que disso que eu escrevi aqui realmente vai trazer bem, vai fazer bem para mim, para minha família, para as pessoas à minha volta? O que vai, de fato, me levar para mais vida, tá? Então, aí vem a terceira chave, né? Então, a primeira chave é a pausa ativa. A segunda chave é uma estratégia de transição. Eu escrevo em algum lugar, eu escrevo num diário, eu comunico a pessoa que o assunto é importante, eu gostaria de conversar com ela em outro momento sobre isso, mas eu não falo na hora, é uma transição, né? Eu respiro também, eu me autorregulo, eu vou fazer alguma coisa que me relaxe, não falo no calor do momento. Tá? O calor do momento, falar no calor do momento é você se emaranhar. Assim, ninguém vai te escutar se sentir ameaçado por você. Não adianta, as pessoas não escutam, as pessoas se defendem, tá? Então não vale a pena, não vale a pena mesmo, tá? E a terceira chave para você se posicionar, depois, quando você está com mais calma, no dia seguinte, em outro dia, em outro momento, a terceira chave é você se conectar com uma motivação maior, tá? Qual que é a minha intenção maior ao me posicionar? Qual que é o benefício que eu quero trazer? Então, assim, se eu vou me posicionar numa relação de casal,
eu quero que a gente crie mais conexão, eu quero que a gente tenha mais colaboração entre a gente, eu quero que a gente tenha mais cumplicidade entre a gente, eu quero que a gente possa se ajudar de uma maneira complementar, de uma maneira harmoniosa. Qual que é a minha motivação maior nesse posicionamento? A motivação maior, qual que é a diferença de uma motivação menor para uma motivação maior? A motivação maior, ela abarca todos os seres da Terra. Então, colaboração é bom para todos os seres, conexão é bom para todos os seres, saúde é bom para todos os seres. Então, eu me conecto com uma motivação que cause bem-estar para todas as pessoas do planeta. A motivação menor é uma motivação pessoal. A motivação menor é uma motivação no sentido... só ofendeu meu ego. Então, assim, então se conecta com uma motivação maior. Maior que o seu corpinho. Maior que os teus anos de vida. Se conecta com o teu eu superior. Se conecta com uma motivação mais ampla. Você vai falar com o teu ex-marido? Fala, eu quero conversar com você pra gente ver o melhor pra nossa filha, pra gente olhar pra isso juntos. Eu quero conversar com você pra gente tomar uma decisão lúcida juntos. De repente a gente pode pedir ajuda pra alguém se a gente não conseguir encontrar juntos, né? Mira a lucidez. Mira, assim, vai se posicionar. Você vai gastar sua energia de vida para se posicionar. Você vai comunicar algo importante para ti, uma verdade. Então traz teu coração junto e traz uma intenção maior que vai trazer uma boa sensação e um benefício para aquela relação, tá? Porque quando a gente não se posiciona, quando a gente se cala, também não é bom. Quando a gente se cala, a gente não está cuidando da relação. Mas quando a gente é reativo, a gente fala no calor do momento, também não está cuidando da relação. Então, o posicionamento vem de um lugar depois de uma pausa ativa, de um lugar que você olhou para esse posicionamento, você escreveu, você se acalmou, você já está relaxada, você já está olhando aquela pessoa com bons olhos. Se você não está olhando para aquela pessoa com bons olhos, melhor não falar. Espere um pouco. E aí você traz, né, quando você estiver mais tranquila, quando você conseguir ter um olhar mais leve para aquela pessoa, aí você traz o posicionamento. Traz mirando uma motivação maior. Mirando, eu quero que a gente melhore o nosso vínculo. Eu quero que o nosso vínculo seja um vínculo mais leve, mais gostoso, né? Eu quero que a gente tenha mais clareza entre a gente. Então, essa motivação maior não é uma motivação de querer punir, de querer provar, de querer vencer. É uma motivação de pacificar. Gente, a gente vai morrer daqui a pouco, assim, daqui a alguns anos. Se tiver sorte, muitos anos, né? Mas essas vitórias de você vencer uma briga, de você punir a pessoa, de você se vingar, essas vitórias, elas estão todas perdidas daqui a alguns dias, né? Então, se conecta a uma motivação maior ao se posicionar. Então, resumindo, as 3 chaves para se posicionar de uma maneira pacífica, de uma maneira que gera pacificação. Primeira chave, pausa ativa. Eu não vou entrar num triângulo dramático, não vou entrar no papel de salvadora, nem no papel de vítima, nem no papel de agressora. Eu vou entrar numa profundidade com a minha respiração. Uma pausa ativa. Isso é inteligência emocional, isso é maturidade. Segunda estratégia, eu vou fazer uma transição. Então, eu vou escrever o que eu estou sentindo para mim mesma. Eu vou falar para a pessoa, olha, esse assunto é importante,
Vamos conversar depois sobre isso? Vamos se acalmar e conversar depois? E vou fazer uma transição. Então, eu não vou entrar no reativo. Eu vou dar um espaço, abrir um espaço. Porque essas construções dramáticas, elas são construídas e elas precisam de um espaço para se dissolver. Quando a gente respira, a gente vai abrindo espaços dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. E essas construções dramáticas, elas podem se dissolver. Da mesma maneira como elas são construídas, elas se dissolvem. Elas não duram, elas não são eternas, tá? Elas não são. Elas são lúdicas até. Então, ela chega a ser engraçada. As novelas mexicanas que a gente faz dentro da gente, né? E aí, espera isso se dissolver. Enquanto isso, você pode escrever, você pode relaxar. Ao invés de você... por exemplo, se você tem um personagem famoso, né? Uma pessoa que te incomoda. Não sei se você tem isso. É uma pessoa que te incomoda. Que é? Essa pessoa ela acaba virando um personagem famoso na tua mente. Porque ela fica ocupando a tua cabeça e fica aparecendo várias vezes. Como se ela fosse extremamente importante. Então, se você tem uma pessoa famosa na tua cabeça, começa a dar menos fama para ela. Começa a dar fama para o teu corpo. Então, se você está com raiva, por exemplo, observa como é que está o teu corpo, como é que estão os teus canais de energia, se você está respirando bem. Observa teu maxilar, observa as tuas articulações. Dá fama pro teu corpo. Não fica criando personagens famosos na tua mente. E às vezes personagens que você nem quer lembrar, né? Coloca a tua atenção, o teu interesse no teu corpo, em relaxar o teu corpo. E vai voltando pro mundo dos vivos. Tem gente que se sente vivo quando tá com raiva. Não, isso é morbidade, gente. Quanto mais relaxada você tá, mais você se conecta com o fluxo da vida. Como se fosse uma onda se conectando com o mar. Gente, por mais topetuda que seja a crista de uma onda, ela vai se desmanchar. Não adianta a gente ser topetudo. Não adianta querer vencer. A gente vai pro mesmo lugar depois. Então deixa essa onda se desfazer no mar, deixa essa construção mental de vítima, de vilão, de mocinho se desfazer. Não é urgente, tá? Não é. Você só vai criar mais sofrimento. Aí a pergunta, e quando nós somos o personagem na cabeça do outro? Paciência e perseverança. Essa construção que outra pessoa fez, ela vai se dissolver. O que é importante você fazer é você não alimentar isso. E como que eu não alimento? Eu faço uma escolha. Olha, eu escolho assim, eu não quero ter uma relação de intensidade com você. Nem uma relação de amor romântico, de paixão, nem uma relação de ódio. Por que acontece? Às vezes as pessoas, elas saem de uma relação intensa, uma relação de amor, de paixão, e elas vão para uma relação intensa de agressão, né? Então, você escolher internamente que você não vai alimentar uma relação intensa com aquela pessoa. Eu vou me relacionar com você de maneira neutra, de maneira tranquila, de maneira serena. E eu não estou mais apegada a uma relação de intensidade. Não vou nutrir isso. Não estou disponível para isso mais. Esse é o segredo. Na verdade, muitas dessas agressões é amor decepcionado. Hoje eu estava pensando, até me veio uma reflexão. Agora eu faço um post sobre isso. Que a raiva não existe. Não existe raiva. Existe amor decepcionado e medo. E só isso. Então, me conta aí. Qual das 3 chaves mais mexeu com você? Qual dessas 3 chaves te custa mais? Né? Primeira chave, pausa ativa. Segunda chave, uma estratégia de transição. Eu vou escrever sobre o que eu estou sentindo. Eu vou comunicar que eu não vou falar sobre isso agora.
né? Dou uma escapada. Não vou entrar, não vou ser sequestrada por esse sentimento. Eu sou uma pessoa que eu sou rainha de mim mesma. Eu não vou ser sequestrada por qualquer vento mórbido. Eu tô na vida. Eu tô na vida. Nada vai me tirar da vida. Não tem vento que me tira da vida. Então eu vou respirar, vou me acalmar. Terceira chave, me conecto com uma motivação maior. Uma motivação mais ampla. Uma motivação que abarque todo mundo. Se eu for ter uma DR, ter uma conversa, eu vou ter uma conversa que olhe pelo bem-estar de todos. E eu vou estar calma, eu vou estar relaxada, a outra pessoa também vai estar mais relaxada. A gente pode comer alguma coisa, tomar um chá, que seja uma coisa mais tranquila. A vida é muito curta para nutrir uma espiral de conflito. É muito curta. Curta demais. Parece que é para sempre. A gente está numa normose que está tudo estável. Não está estável. Essas condições que estão agora favoráveis, amanhã podem não estar. Não vale a pena você entrar num conflito mórbido. Não vale. Se você tiver dificuldade, se estiver muito forte, se estiver muito intenso, se outra pessoa estiver te provocando e você está lá querendo, fala comigo, eu te ajudo. Mas não entra nisso. Não entra nisso. Você tem uma vida humana, preciosa, uma mente extraordinária, uma mente mágica. Você tem um mundo de possibilidades, você tem um céu aberto, você tem uma criatividade sem limites, você tem muitas soluções à sua disposição. Você não precisa entrar nesses buraquinhos de conflito que vão te levar a ter dor de cabeça, que vão te levar à insônia. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa. Parece urgente. Não precisa. Não precisa mesmo, tá bom? Conta comigo. Então, um abraço para vocês. Um excelente dia. Olha, eu vou postar essa live no Spotify, no YouTube. Compartilha com pessoas. Tem muita gente que vai entrar numas frias se não assistir essa live. Se você conhece alguém que pode se beneficiar, compartilha com pessoas. Assim, essa live, essa chave realmente pode salvar muitas relações, tá bom? Um abraço para vocês, um excelente domingo.